Falei uma frase outro dia, cara, que viralizou de forma zero planejada. Eu comentei esse negócio, a galera pegou e foi, que era essa ideia de que assim, as marcas que não virarem creators, elas vão ter muita dificuldade de competir com creators que viraram marcas. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo de CEO e hoje eu trouxe para vocês o Jean Martini, CEO da Winning, que a gente vai conhecer bastante agora. Jean, obrigado por você ter topado esse papo aqui. Prazer, cara. Obrigado a você pelo convite. Parabéns pelo podcast. Valeu. Sempre bacana ver gente fazendo de forma consistente algo relevante para os empreendedores. É difícil, mas consistente, isso é uma dádiva. Cara, primeira coisa, adoro gente que fica no Rio e monta negócio, ainda que você trabalhe de forma híbrida, então eu tenho que tentar levantar essa bandeira. Depois vou te pedir mais pessoas aqui pra gente poder falar. Nada contra os paulistas, semana que vem eu tô gravando com vocês, viu? Mas porque o Rio tava muito carente, então eu tô tentando trazer mais gente pra cá. Jean, cara, queria que a gente começasse pelo início. Eu sei que tua trajetória antes da Winning é muito grande. E eu sei que a Winning veio muito de inspirações que você teve durante o caminho. Então, vamos lá. Como é que surgiu a Winning? E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. Vamos lá, vou começar do começo, assim. Então, Boa. antes só explicar o que é a Winning, né? A Winning é uma empresa Boa. de software, é um AI, e eu juro que é muito antes do hype da AI. Eu fundei a empresa 10 anos atrás. Sim. Hoje até brinco com o time lá. Galera, tá quase pegando mal a gente manter AI no nome, porque tá todo mundo usando AI para tudo. Uhum. Mas o fato é que a gente começou há 10 anos essa jornada e essa tecnologia ajuda grandes marcas a mapear cultura com dados e com isso tomar melhores decisões no seu marketing. Depois eu entro um pouquinho em detalhes. E a decisão de começar a história da Winning veio muito fruto das experiências que eu vivia até então. Assim, por 7 anos antes de começar a Winning, eu trabalhava na Coca-Cola, liderando o time criativo, primeiro aqui no Brasil, depois tinha uma posição global. E antes da Coca eu trabalhava em agência. E nessa década aí, um pouquinho mais, eu vi na pele as dores que hoje a gente resolve ali com a nossa tecnologia, que é basicamente uma dificuldade gigante dessas marcas, mesmo as Coca-Colas do mundo, de fato entender como ser relevante na vida das pessoas. Assim. Esse é o problema que a gente resolve. A verdade é que as marcas desperdiçam um volume gigante de investimento, de energia, de tempo e dinheiro, criando coisas que ninguém escolhe dedicar a sua atenção. E não precisa ser assim. Você pode, né, botar essa mesma energia, tempo, investimento, dinheiro em coisas que são relevantes para as pessoas. As pessoas escolhem dedicar a sua atenção e eu prometo que isso traz resultados muito melhores. Enfim, então o Winning veio daí, veio um pouco dessa jornada e de viver essas dores aí no dia a dia. Boa. E o negócio começou, na verdade, dentro da Coca-Cola, e aí você meio que spin-offou, não foi isso? E aí dentro desse spin-off, como é que foi isso? Me conta aí. Mais ou menos isso, assim, né? Cara, eu tive uma trajetória muito bonita, assim, na Coca, assim, quando a empresa... Eu sou muito grato por isso, se vou carregar isso para a vida, assim. Acho que ninguém faz nada sozinho e acho que, olhando para trás, tudo que eu vivi lá foi fundamental para a gente estar aqui onde a gente está hoje. Assim. E hoje a Coca é uma das nossas grandes clientes no mundo, inclusive. Mas eu entrei lá na Coca para liderar o time criativo, cara. Eu tinha 21 anos. Caraca! E na época eu falei, vocês estão loucos, mas vamos nessa. É. E era para liderar uma área que se chamava Área de Excelência Criativa, que tinha como missão recolocar a companhia num lugar de liderança criativa que ela tinha perdido. E eu aprendi muito assim, nos 7 anos que eu estava lá, que eu fiquei lá. E nesses anos eu pude pilotar o que veio a virar a nossa tecnologia. Assim. Antes era uma metodologia dentro da empresa que mudava a forma de conduzir o trabalho criativo das marcas, de fazer briefing e tudo mais.
E deu muito certo. Assim, nos 7 anos da Coca, nos últimos 5 a gente bateu recorde de share, de volume, de premiações criativas ano após ano. Essa visão esse método que a gente criou no Brasil acabou virando a visão global da companhia, mudou a forma da companhia fazer marketing no mundo. Daí vieram coisas que você deve lembrar, assim, naquela época, os nomes nas latas da Coca, e várias outras coisas legais que tinham muito essa visão, que não era sobre fazer propaganda que interrompe a vida das pessoas, mas é sobre criar soluções criativas tão relevantes culturalmente que elas eram ideias líquidas, que a gente chamava. Elas viravam qualquer coisa. Elas ganhavam vida própria. Virava uma paródia lá do Porta dos Fundos da Coca, ou virava, enfim, um monte de coisa. Enfim, então isso deu muito certo. Só que a pedra fundamental dessa metodologia era a necessidade de a gente mapear a cultura e entender de forma muito granular como ser relevante. E aí eu tentava contratar uma Winning na época. Quando eu estava na Coca, tentei contratar a tecnologia da Winning, fui no Google, fui na Mail Brown, fui no Canta, fui em todas as plataformas de social listening que tinha. E aí quando eu vi que ninguém resolvia realmente o problema, foi que eu decidi, bom, então vou tentar fazer. E a Coca nessa época falou, cara, beleza, pedi demissão, né? Falei, cara, preciso tentar. E eles falaram, mas o que você fizer, a gente vai ser seu investidor. E foram meu investidor anjo, assim, começou dali. Legal. E aí, ao longo dos anos, a gente acabou ganhando independência total e escalando a solução para uma série de outras empresas. E estamos aí, 10 anos depois. Cara, legal, velho. Legal. E uma coisa interessante do que é a Winning, de como eu conheci a Winning, foi justamente no momento onde a gente estava comentando, né, que vocês ainda tinham o espaço físico, e aí a gente teve até o Deco aí que trabalhou em conjunto, ele contava muito sobre tudo que vocês faziam lá, que ele se amarrava. E uma coisa que eu acabei vendo foi como é que vocês começaram a falar para o mercado, isso antes da pandemia, sobre tendências, sobre como as marcas poderiam se antecipar a dinâmicas de mercado que elas poderiam se aproveitar em termos de dados para poder fazer XYZ, campanha XYZ. E eu queria entender um pouquinho o que você vê que a Winning traz de maior valor para uma empresa quando ela vai contratar a Winning para esse tipo de business. Perfeito. Cara, eu sempre falo uma frase que os nossos clientes se identificam, assim, que nunca faltou dado. Boa. Todas as marcas, todas as empresas têm dado pra caramba. Na verdade, estão afogadas em dados. E o que realmente é carente são insights. É a capacidade de transformar dados em insights acionáveis. Pô, total. E realmente relevantes, que realmente fazem a diferença, que, né, move the needle ali. E eu acho que no fringir dos ovos é isso que a nossa tecnologia faz de uma forma que eles nunca tinham visto antes. A capacidade de transformar um volume massivo de dados em um insight muito granular, muito específico, muito acionável. E tem duas grandes razões pelas quais a gente consegue fazer isso muito bem, de um jeito que essa turma não tinha visto antes. Cara, primeiro, era uma tese que a gente tinha lá atrás. Através da pergunta que eu mais respondia nos meus primeiros 5 anos de Winning, que era essa tese de focar 100% em entender dados de consumo de vídeo. Certo. Há 10 anos atrás, quando a gente começou essa história, a visão era essa. Falei assim, cara, se eu quero entender o que é realmente relevante para as pessoas, talvez a melhor fonte de dados é eu entender onde as pessoas dedicam o seu tempo, a sua atenção. Porque se eu entender onde a galera está dedicando a sua atenção, eu vou entender aquilo que é relevante para elas. Justo. Né? E a gente há 10 anos focou 100% nisso, em criar a melhor tecnologia do mundo para mapear que vídeos as pessoas escolhiam assistir e dedicar sua atenção. Isso é muito diferente do que o social listening faz, que mapeia o que as pessoas estão comentando, o que elas estão declarando nas redes sociais. É muito diferente das metodologias de pesquisa tradicionais, quantitativa, qualitativa, que também são dados declarados. Enfim, então, essa tese criou um elemento muito único assim, na forma como a gente mapeia os interesses e o comportamento humano, que são esses dados de comportamento que vêm de consumo de vídeo. E isso, cara, traz E aí a segunda razão, que aí a gente foi treinando essa nossa tecnologia, que né, hoje ficou conhecida como inteligência artificial, em ser capaz de traduzir isso, interpretar isso e transformar isso em coisas que conectam com desafios de negócio.
E como é vídeo, cara, tem uma coisa muito bacana que você tanto consegue mapear o que é relevante quantitativamente. Então, você imagina, hoje nossa tecnologia ela está agregando dados do que todo mundo está vendo no mundo, do YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch. Então, é uma base bizarra, assim, bilhões de vídeos, é uma escala gigantesca, todas as faixas etárias, todas as audiências estão lá, todos os assuntos estão lá. E depois você consegue reduzir isso a insights muito granulares. Tipo, quero entender o que a comunidade no Brasil de meninas gamers, fãs de Roblox, realmente está interessada, como é o comportamento preditivo de consumo delas de assuntos nos próximos 12 meses, quais são os formatos, quais são os criadores, enfim, tem um universo de informação preditiva que a galera não conseguia ver antes, assim. Então, acho que no final do dia é isso, assim, pô, dados de comportamento, onde está a atenção das pessoas vindo de vídeo, com essa capacidade de ver quanti e quali meio que ao mesmo tempo, que você vê o vídeo, Sim. e aí você entende tom, linguagem, e isso ajuda a tornar isso tudo mais acionável. Você consegue, por exemplo, vou criar um caso aqui. Você consegue, por exemplo, determinar que um tipo de perfil X gosta de uma comunicação mais leve porque ele assistiu X vídeos que tem como predominância essa comunicação mais leve. Então você tem que mapear meio que o vídeo. Tô pensando aqui, tá? Vê se é isso, se não for, me corrija. Você meio que tem que mapear o vídeo para depois de mapear o vídeo entender quais elementos tem ali, para depois mapear quem assiste o vídeo. É mais ou menos isso. Também é isso, né? Assim, mas muito através dos mídias a gente está mapeando os assuntos. Perfeito. Quais são os assuntos relevantes na cultura. E aí eu vou dar casos práticos. Alguns dos nossos clientes, assim, que a gente tem muito orgulho, tipo o Google é um cliente nosso, que usa o Winning para melhorar a estratégia de audiência do próprio YouTube. Para entender, assim, cara, quais são os interesses das diferentes audiências e comunidades no Brasil, na América Latina, aonde o YouTube está tendo um share de atenção maior ou menor. E, putz, como é que eu consigo melhorar minha relevância para cada uma dessas audiências? Netflix é um outro cliente nosso, que a gente tem muito orgulho e usa tanto para tomar decisão de marketing quanto para inspirar os originals. Assim, a turma que está desenhando filmes e séries novas para mapear quais são esses interesses não efêmeros, essas tendências não efêmeras para uma audiência, quais são os assuntos relevantes e tal. E isso ajuda eles desde a tomar decisões, tipo, vamos criar vamos investir em produzir filmes ou séries originais sobre esses assuntos, ou até estamos produzindo determinado IP, estamos desenvolvendo um personagem, a gente quer tornar aquele personagem cada vez mais interessante e complexo, qual é o universo dessa audiência, como a gente enriquece aquele desenvolvimento, enfim. Então, tem desde casos de uso de estratégia de audiência, assim, estratégia de conteúdo na escala mais macro, até coisas mais táticas, assim, quase todas as grandes empresas da Creator Economy no Brasil hoje são powered by Winning. Então, NWB, Play 9, D-Studio, a turma toda que só vive de criar conteúdo relevante multiplataforma é heavy user de Winning. E eles estão tomando decisões de, cara, qual é a trend do dia da semana para o post de amanhã, de semana que vem. Então, você consegue ir do estratégico pro tático, assim, de forma muito ágil. Enfim, então são alguns exemplos assim, de como aplicar essa tecnologia. Boa. E uma coisa que eu acredito que pode ser relevante também é entender dessa forma, com base também em histórico, quais campanhas também funcionam mais, né? Porque aí você também consegue retroalimentar essa informação. Com certeza. Procede? 100%. A gente tem ajudado... Eu falei uma frase outro dia, cara, que viralizou de forma zero planejada. Eu comentei esse negócio, a galera pegou e foi, que era essa ideia de que assim, as marcas que não virarem creators, elas vão ter muita dificuldade de competir com creators que viraram marcas. Pô, boa isso aí. Essa frase aí deu uma circulada. Peraí. Marcas que não viraram creators vão competir em desvantagem com creators que viraram marcas. E, e muito do que eu trago assim, para os nossos clientes que são marcas é um pouco essa provocação de como elas conseguem pensar e agir e trabalhar mais como um criador de conteúdo. Isso significa pensar menos só em campanhas e olhar menos só para as campanhas do passado como seus benchmarks e muito mais olhar para que tipo de entretenimento realmente está conquistando a atenção das pessoas e sendo relevante para eles. E a partir daí as marcas agirem mais como players de entretenimento mesmo, sabe? Então, tem vários cases assim, que a gente ajudou a construir que a gente tem muito orgulho, que acho que tangibilizam bem isso. Assim.
Até na época da pandemia, a gente estava falando um pouco disso antes aqui, tem um que foi super famoso, que eram as lives de Brahma, você lembra? Pô, demais. A ABI foi um dos early adopters da Winnie, né? Ela é Powered by Winnie já há 5 anos e meio. Antes do software estar pronto, ela já era nosso cliente. E, cara, aquilo é para mim um exemplo perfeito de uma marca que entendeu, cara, o que é relevante para minha audiência através de dados e que tem fit comigo, que tem a ver com o meu DNA, com a minha verdade. Como todo criador, se você é um criador de conteúdo, você não vai ficar criando conteúdo sobre coisa que não tem nada a ver contigo só porque é a trend da semana. Com certeza. Então é muito importante você ter essa sensibilidade de encontrar dentro de tudo que é possível ser feito, o que tem a ver com a sua verdade, com a sua DNA. E acho que lá é um exemplo de quando a Brahma foi feliz de mapear isso com a ajuda da Winnie e com isso tomar decisões criativas rápidas que que ajudou a marca a criar coisas que as pessoas escolheram dedicar o seu tempo, sua atenção, escolheram assistir. E aí quando você compara um ROI de uma campanha dessas, em todas as métricas, com uma propaganda que interrompe o tempo das pessoas, que as pessoas querem apertar o botão de skip, é incomparável. Não dá nem para... Em todas as métricas não dá para comparar. Um exemplo recente também, da própria ABI, para ver como a empresa tem conseguido criar esse músculo lá dentro. Você chegou a ver o que Spaten fez em luta aqui no Brasil, que fez a luta de despedida do Anderson Silva? Do Anderson Silva, sim, vi. Aquilo também 100% Powered by Winnie, assim. E foi o assunto mais falado do Brasil. Que maneiro, cara. Por quase 3 semanas. E aquilo, eles tanto usaram a Winnie para tomar uma decisão anterior à ideia, muito estratégica, assim, qual o território de Spaten no Brasil? O que é o sertanejo de Brahma para Spaten? Qual é essa paixão que Spaten vai abraçar e construir uma plataforma de marca ao longo do tempo? Que nem um dia a Red Bull escolheu os esportes radicais, né? Cara, você tocou num ponto que eu acho foda demais, cara. É como é que você consegue, através de dados, criar plataforma de marca. Porque eu acho que isso que é a parada, né? Você pegou num ponto que foi boa aqui, cara. Eu vejo muito as questões de cerveja. Cerveja é plataforma, né? Porque se a gente for pegar pelo líquido, vamos combinar que, cara, não tem tanta modificação ali. Tem um gosto um pouco mais amargo e tal, não depreciando o produto. Mas a grande verdade é que as pessoas compram pela plataforma de marca, né? Eu tava até escutando alguém lá da Ambev, em alguma dessas palestras, conversando sobre como é que Stella e Spaten foram contraprodutivos, principalmente Spaten porque é um pouco mais amarga e ela deveria, na verdade, ir para outros caminhos, mas na verdade a plataforma de marca fez com que ela seguisse o caminho que tá bombando, né? Spaten tá mandando muito bem. E aí você falou um ponto muito legal de como as plataformas de marcas têm que escolher o seu ecossistema para viver, né? Total, 100%. E a sua comunidade também, né? Você pensa... Sim. Nesse caso de Spaten mesmo, assim, quando você olha para os dados, assim, quais são as paixões do jovem adulto que tem fit com um produto com a marca? Você vê esporte, cara, futebol está super poluído. Luta é o segundo maior do Brasil. Disparado. Do ponto de vista do chat, é lá onde está a atenção das pessoas. Certo. Então tinha muito fit. Só que essa visão de pensar plataformas de marca, quando você faz esse paralelo com como pensam os criadores de conteúdo, como pensam as empresas de entretenimento, ela tem muito a ver com definir suas linhas editoriais. Assim, cara, e isso tem uma série... isso é importante em muitos aspectos no mundo que a gente vive. Um deles é a forma como você treina os algoritmos para levar a mensagem da sua marca para aquela audiência específica. Você vira uma autoridade em algum assunto. Sim. E as marcas que tentam falar de todas as coisas... Não falam nada, né? Elas não são ajudadas por esses algoritmos. Então, quando você é um criador de conteúdo, você define qual é a sua linha editorial, vou criar um canal de curiosidade, vai se chamar Você Sabia. Ou vou criar um canal de futebol com uma linguagem de humor, e daí que nasce o Desimpedidos. Enfim, quando você toma essa decisão de plataforma editorial, aquilo traz uma série de otimizações que impactam no final do dia no ROI de marketing e na sua capacidade de construir uma comunidade engajada com sua marca. Que no final do dia é sobre isso também. Então, hoje, quando a gente olha nos dados nossos lá, quais são as marcas que estão voando no Brasil ou no mundo, que estão se destacando mesmo, assim, que estão dando um banho na sua categoria. Invariavelmente,
são marcas que foram capazes de construir uma comunidade engajada em torno dela. Que no Brasil tem alguns casos que são Power by One que a gente ama, assim, tem honra de participar. Um deles é Sala Online, cara. Já ouviu falar de Sala Online? Não. Sala Online, dá uma pesquisada. Quem está aqui, ó, estuda em Sala Online. Sala Online, posso falar algo equivocado agora, mas eu acho que não é, não. É a maior marca já de beleza do Brasil. Enfim, de cabelos, com certeza é a maior. Mas é uma marca 100% focada na comunidade de cabelos crespos e cacheados, que lá atrás, por uma visão dos fundadores, do time que estava lá, entendeu que o modelo de marketing deles era esse. Criar uma comunidade muito engajada em torno da marca. E, cara, você olha os números, assim, a capacidade, o share de atenção que eles conquistam versus os grandes players de cabelo do Brasil é absurdamente desproporcional, com investimento muito menor. Tem uma outra empresa que é a Supli, que tem uma série de marcas de suplementos e tal, tá voando, enfim. Então, é isso, cara. Marca que entende quem ela é, com que comunidade ela quer se conectar e desenha uma plataforma de longo prazo para isso, consegue ser mais consistente. Ela realmente, a gente está vendo os dados, ela constrói uma vantagem competitiva. A pergunta que todo empreendedor se faz, que é também sobre isso, que é sobre dizer sims e nãos. Total. A grande discussão é que você vê muita oportunidade na mesa e quando você, entre aspas, vamos chamar de nichar, quando você nicha o teu discurso, existe esse medo de perder oportunidades. Então, o que acontece muito quando a gente vai falar lá na Hyper, o cliente que ele atende middle marketing, mas ele quer atender agora enterprise. São casos diferentes. Completamente. E CPs são diferentes. Ali você está conversando com o executivo, no outro você provavelmente está conversando com o empreendedor. Mas aí a galera fala, putz, mas eu não posso deixar de atender enterprise porque paga a minha conta no final do ano. E o empreendedor, aqui o middle marketing é meu recorrente. Mas no final você não tá bem com nenhum, sabe? Como é que resolve isso? Tem solução? É dizer não para um e sim para outro? Como é que é isso? Cara, esse ponto aí é muito importante, né, central. E aí tem posso trazer a experiência como tecnologia e também como empreendedor, né? Boa. Porque essa mesma dor é que eu vivia desde o dia que a gente botou, né, eu e meus sócios, o Carlos e a Eric, a gente falou, cara, vamos fazer o go-to-market desse software? Tem 4 anos isso. Esse foi a grande jornada, assim, de entender quem era o nosso cliente ideal, tomar decisões de onde a gente ia focar e o que a gente ia parar de fazer. E hoje a gente está colhendo os frutos de ter tomado essas decisões, assim. Mas, independente da experiência como empreendedor dos clientes, uma coisa que eu aprendo e sigo aprendendo e validando é que foco é tudo, cara. Assim, é muito difícil você ser o melhor no mundo em alguma coisa se você não tem foco. E aí também é uma escolha, né? Às vezes você não quer criar um negócio que é o melhor do mundo naquela coisa. E é uma estratégia possível, só que, cara, quando você olha para o mundo de software, por exemplo, cara, PowerPoint não foi PowerPoint tentando ser PowerPoint e Excel ao mesmo tempo. Não, tipo, é isso, cara. O SUV é o SUV. Então, tem uma coisa de realmente, o quanto antes, aprender aonde colocar o seu foco, que talvez antes da decisão, o que dificulta essa decisão é essa boa informação, esses dados, ou às vezes a segurança mesmo para dizer sim e dizer não. E depois realmente commit com uma decisão, né? Assim, e na nossa jornada, assim, cara, exatamente o que você falou. Quando a gente botou o software na rua, né? Assim, vamos trazer tecnologia para otimizar o processo criativo das empresas, ajudar elas a entenderem o que é relevante para suas audiências e com isso, enfim, melhorar toda a sua fábrica de conteúdo. Ainda que fosse focado, ele ainda cabia em muitos tipos de empresas possíveis. Sim. E a gente chegou nesse lugar já com uma decisão que foi lá atrás. Foi a tal pergunta que eu mais respondi nos meus primeiros 5 anos. Que era, por que você está só focando em vídeo? Por que vocês não estão olhando para fotos e áudio? Pô, mas olha, essa rede social agora é só de áudio. Por quê? E eu acho que a gente foi feliz de nunca ter perdido o foco. Ter uma convicção muito grande de que, olha, o futuro da internet vai ser uma internet video first. E se a gente não focar nisso, a gente não vai ser a melhor tecnologia do mundo para entender isso. E hoje, quando você olha, caramba,
o Google e o YouTube usam a nossa tecnologia para entender melhor vídeo, acho que na direção certa a gente está. Então, esse foco, cara, ele é angustiante às vezes. E o ICP? Porque você focou em vídeo, mas você poderia focar, além de só em vídeo, focar em mais mercados. 100%. E foi o que aconteceu logo depois que a gente lançou. Tem um livro que a gente sempre usou como Bíblia, a gente gosta muito, assim. Tem alguns livros ali importantes, né? Assim, mas tem um livro de SaaS que na capa ele conta um pouco quais são as etapas chaves de escalar um negócio de software. E tem 3 etapas que dificilmente você vai conseguir fugir. A primeira que é botar o seu produto na rua e uns 18 meses depois ver nos dados qual é o tipo de cliente que está realmente encaixando ou não. Sim. Depois uma segunda etapa que é tomar essa decisão. Agora eu já entendi quem é meu cliente ideal. Vou focar toda a minha operação para esse perfil de cliente, para esse caso de uso, e dali conseguir começar a construir uma máquina de crescimento previsível, para aí sim entrar numa terceira etapa que é nail then scale, que aí você vai realmente escalar uma solução de software. E a nossa jornada da Winning foi exatamente assim, foi clichê. Os primeiros 18 meses, 20 meses, a gente botou o software na mão de agências, de criadores de conteúdo, de networks, de empresas de mídia, de marcas. Final de 18 meses, 20 meses, metade da nossa base de clientes era SMB, metade era Enterprise, tickets médios muito diferentes, modelos de operação completamente diferentes, modelos de go-to-market completamente diferentes. E no nosso caso, cara, teve uma coisa que foi complicada assim, para tomar essa decisão, é que o produto tinha encaixado meio que em vários deles. Não é que deu super errado com um e deu super certo com o outro. A gente estava ali num lugar em que a gente via valor em todos eles. Tinha que ajustar várias coisas, mas via valor em todos eles. Só que ficou claro um pouco mais para frente que a maior oportunidade para a gente realmente gerar um impacto transformador no negócio da empresa eram as enterprise. Principalmente as grandes marcas. Porque elas... o Porta dos Fundos é nosso cliente. A gente tem creators, criadores de conteúdo, que adoram, usam, e super de forma autônoma, self-service. Tá. Só que eles sabem fazer conteúdo. Sim. Então a gente está otimizando um negócio que está ajudando, melhora, traz uma série de impactos positivos, mas eles já têm no DNA a capacidade de fazer conteúdo relevante. Já as grandes empresas, cara, estão investindo um dinheirão criando conteúdo que as pessoas não querem ver. Entendi. Então, o impacto que a gente gera nesse perfil de cliente, do ponto de vista da transformação do negócio, é muito maior do que nos SMBs. Então, a gente escolheu focar em grandes empresas e esse é o nosso CP, os maiores anunciantes do mundo, e estamos escalando desde então essa galera. Boa, legal. Então, acabou decidindo pela dor mesmo. Legal isso de você ter comentado, que eu acho que também é um ponto legal que você consegue contribuir também, porque no final, ser empreendedor também, cara, escalou um puta negócio, que é definir os momentos, né? Os momentos onde você vai focar. Então, 18 meses você comentou, né? Que, cara, só vai, né? Só vai, e depois dos 18 meses que você começa a entender qual é o caminho, valida esse caminho, né? E depois desse tempo você vai para a escala. Tem um livro também muito bom que conversa muito sobre isso, que qual é o nome desse livro? Não sei se tu lembra. Cara, tô tentando resgatar na memória. Daqui a pouco vai aparecer. Depois a gente vê. Tem um que fala muito, cara, disso também, chamado Blitzscaling. Sim, total. Que é golaço também, fala um pouco sobre os momentos, as tribos, né? Tribo, civilização, aquela coisa toda. Você começar numa aldeia, depois da aldeia você ir para os adjacentes, é isso aí. Isso aí. Isso é bem legal. Inclusive, recomendo aí, cara. Ler esse livro, Blitzscaling. Na minha empresa, todo mundo que é do time de consulting recebe esse livro para ler, de graça. Assim, vai, manda, a galera vai, pega, lê, que é do caralho. Uma dúvida sobre o modelo de negócio. O teu modelo, ele é monetizado como? A Enterprise paga um FII, é por consulta, é por insight, não sei. Como é que é o teu modelo hoje? É um SaaS mesmo, né? SaaS. É uma assinatura. Tá. Ela assina a nossa tecnologia, com isso ela tem acesso
always on aos insights sobre aquela categoria, sobre as audiências que ela quer entender, né? A gente criou essa métrica que é o share de atenção, cara, que realmente vem sendo adotada em larga escala pelos nossos clientes para conseguir medir relevância. Porque era uma dor muito grande. Como é que eu mensuro se eu estou sendo relevante ou não? Você sabe qual é a relevância da sua marca hoje? A gente perguntava isso para a galera, assim, cara, eu realmente não sei porque eu não sei como medir. E o que a turma tentava usar para medir isso era share of voice, que não tem nada a ver com relevância, é sobre o quanto cada um está investindo. Sim. Ou menções em Twitter, que é um universo super pequenininho, né, do universo amplo da cultura, é uma comunidade específica. Total. E que, de novo, vai mensurar a comunidade mais ativa e que está falando mais sobre o assunto, mas não onde as pessoas estão dedicando sua atenção. Ainda mais no Brasil, né? E tem vários desvios. Tem seu valor, tudo tem seu valor para algumas coisas. Claro. Mas, então, é uma assinatura que permite a galera não só acessar os insights e entender tudo que eles precisam entender para melhorar suas estratégias, seus briefings e sua direção criativa de conteúdo, mas também para medir e traquear como está evoluindo a performance da marca dentro dessa economia da atenção. Então, você consegue ver lá nas Olimpíadas, né? A gente acabou de lançar um outro cliente nosso, a Samsung é cliente nosso, assim, muito legal. E eles venceram as Olimpíadas, né? Eles foram a marca mais relevante nas Olimpíadas. Tiveram maior share de atenção versus todos os outros patrocinadores. E aí você vai ver lá, mas por que eles conseguiram fazer? O que eles fizeram que deu certo? Potencializaram o UGC. Eles botaram o celular, o flip na mão de todos os atletas. E aí teve um momento todos os atletas fazendo um unboxing e tal, e eles começaram a usar o celular para registrar os bastidores das Olimpíadas. E eles dominaram, cara, a atenção. Então, é uma assinatura que você consegue ir acompanhando isso em tempo real. E para essas grandes empresas, o que acontece, muitas vezes, a gente foi aprendendo também no negócio de SaaS B2B Enterprise, que muitas vezes essas empresas não têm time com tempo para operar o software. Então, eles também podem contratar um CS Premium, digamos assim, que entrega reports tailor-made, dashboards tailor-made, que já entregam tudo mastigado para os desafios deles. Então, esse é o modelo. E aí o valor que vai crescendo por marca e por país. Então, a gente, a Unilever começou a trabalhar com o time de beauty, depois expandiu para home care, desodorantes, Brasil, depois você vai expandindo por países e aí você vai crescendo o tamanho do negócio. Pô, golaço, cara. E o mais interessante disso que a gente está falando e que, não sei se o pessoal ainda se deu conta, que o Winning já ultrapassou barreira, né, cara? Fez o sonho aí de todo empreendedor brasileiro, pô, de realmente conseguir estar em vários lugares. Quais países você atua hoje? Cara, hoje 40% da nossa receita é de fora do Brasil já. Legal. A gente não fez um go-to-market fora do Brasil mesmo, né? Então foi natural também. Foi um crescimento meio orgânico mesmo. A gente começava com um time no Brasil e esse time no Brasil falava, cara, vocês têm que conhecer isso aqui. E aí a coisa foi crescendo. A gente acabou de contratar um primeiro country manager nos Estados Unidos, Rodrigo Maroni, cara fera, brabíssima, tá lá em Nova York. Então hoje está nesse estado, mas a gente vai começar agora a botar um pouco mais de atenção. A tecnologia em si, a gente tem os dados do mundo todo, menos China, porque a China não tem as plataformas que a gente source os dados. Então, e a gente encaixou muito em marcas globais, assim, que tem esse desafio de mapear o que é relevante culturalmente para o meu negócio em 12, 13, 14 países ao mesmo tempo, encontrar quais são os pontos em comum para criar estratégias globais que funcionem e, ao mesmo tempo, saber quais são essas nuances locais para permitir que os times de cada país adaptem, localizem essas estratégias. Enfim, então, estamos só começando essa jornada aí de internacionalização, porque ela não é simples também, né? Tem um monte de desafios, mas a gente está bem animado, cara, assim, e prevê ali que 2025, 2026 vai crescer bastante aí a nossa penetração lá fora. Maneiro, cara, parabéns, eu fico feliz, assim, de verdade. E eu queria te fazer uma pergunta que é sobre tendência, né? Você fala muito sobre tendências para as empresas, você tenta direcionar os negócios, e aí eu queria te fazer uma pergunta sobre o seu negócio. Qual é a tendência desse tipo de modelo que a Winning adota, assim,
Vocês devem usar o Winning pra você mesmo, né? Também, né? Com certeza. Ele tá roubando o jogo. Ele tá usando, a bola de cristal pra ele mesmo, pô. Por isso que ele tá indo bem. Não, brincadeira. Mas como é que é a tendência para esse tipo de coisa? Uma empresa que basicamente trabalha com dados, insights. O que você vê do mercado em relação a isso? Boa. Cara, tem uma coisa que eu também falo bastante quando a gente tá com os clientes falando sobre tendências, é que existe uma diferença entre tendências efêmeras, certo, e tendências não efêmeras, assim. E acho que uma das coisas mais importantes é conseguir separar essas coisas, assim. Tem coisas que são a trend do TikTok da semana, né? Você lembra quando rolou os food trucks no Brasil? Poxa. Food truck! Tudo é food truck. Tudo é food truck. E de repente, cara. Que droga. Mas não pode andar com food truck na rua, né? Não pode sair vendendo em cada esquina. Deu pau. Foi uma febre passageira, né? Assim, sim. Então, acho que a primeira coisa é essa, assim, realmente ter esse olhar treinado e a tecnologia para te ajudar a separar essas coisas. E acho que a Winning é um bom exemplo disso. Lá atrás, 10 anos atrás, a gente enxergou que a internet ia ser video first. Certo. E não é do dia para a noite, é uma coisa de longo prazo, assim, né? E isso ajuda, essa clareza dessa tendência. Só para lembrar, na época, Instagram era só foto, TikTok não existia, Facebook estava começando a brincar com vídeo, era YouTube, Vimeo. Mas era muito claro que ia para lá, assim. Só que era uma jornada, assim. Qual ano a Winning? Fundação, novembro de 2014. Caraca. Software na rua, 2020. Porque a gente primeiro tinha um outro produto que era um site de batalha de vídeo, foi o nosso primeiro MVP, que deu muito certo, bombou no Brasil, só que o modelo de captura e análise de dados não era escalável globalmente, ainda não era uma AI. Sim. As pessoas precisavam entrar lá, dar voto em que vídeo gostava, em que vídeo não gostava. Eu entrevistei alguém também que fez esse modelo, mas para social, né? Não para vídeo. Nessa época também. Depois eu lembro. E aí, 3 anos depois, ficou claro que a tese estava validada, mas o produto não era aquele. Uhum. Então a gente pivotou o produto, aí meus sócios, Carlos e Eric, entraram também nesse momento na empresa, a gente começou a desenvolver o que é hoje a Winning AI. E 4 anos atrás a gente fez o Go-to-Market Software. Enfim, então eu estou só contando essa história porque essa tendência de 10 anos atrás ela vai continuar sendo tendência por muitos anos, por muitas décadas. Assim, é inevitável. A gente vai para o mundo video first e isso está acontecendo em todas as indústrias. Assim, vídeo está virando um elemento central na jornada de compra de quase todas as indústrias. Sim. É muito difícil hoje você comprar um carro sem antes entrar na internet e assistir um vídeo para ver o que estão falando do carro. Total. Ou isso vale para qualquer coisa. Você sabe que... Vou te contar um caso legal sobre vídeo. Nosso podcast. Assim que o Spotify... A gente é muito forte no Spotify. Assim que a gente abriu... O Spotify abriu o vídeo, a gente foi na semana, já começou a fazer vídeo. Irado. Cara, a gente disparou. É isso. Disparou, porque as pessoas... E a galera fala, não, mas Spotify a galera não vê vídeo. Vê. A galera vê vídeo no Spotify. A diferença é que o cara, talvez ele não tenha 100% de... Minha humilde opinião, você me corrige, cara, que você é o expert aqui. Mas no Spotify, pelo menos, ele não tem aquela concentração como ele tem no YouTube, de visualização. Mas ele deixa lá o celular rodando, ele passa o olho, ele vê, ele gosta de estar conectado. Quando ele sente que tem alguma conversa que é mais expansiva ou tá num ponto muito legal, ele gosta de olhar nas nossas caras aqui. Isso que eu achei mais interessante quando a gente pegou o podcast e foi para vídeo no Spotify, porque eu falei, cara, vai fazer a menor diferença. Só que como a gente já gravava aqui e eu já fazia essas edições legais para aproveitar, corte, essas coisas todas, quando abriu eu já entrei com tudo. E deu super certo, cara. É isso, cara, é isso. Se você entrar agora no Mercado Livre, no app, vídeo. Tem, Power by Winning, são nossos clientes lá. Então, cara, é isso. Essa é uma... o mundo só vai acelerar essa jornada de ser video first. Essa é a primeira grande tendência. Boa. Segunda que está conectada com isso, que também não é uma novidade o conceito, mas tem aquela coisa entre o buzzword e a aplicação, que nem AI. Todo mundo fala de AI, mas, cara, casos, né, de empresas que adotaram AI e transformaram em resultados são muito poucos. Por isso muito poucos. A Winning é uma delas e isso tem nos ajudado. Assim. Mas você olha para um outro buzzword, que é
customização em escala, em massa, né? Você ser capaz de criar estratégias de vídeo, de conteúdo, que não é one size fits all, mas que ela tem uma inteligência muito grande de, cara, conseguir para essa audiência trazer esse ângulo, para essa trazer esse, para essa trazer esse. Então, isso é difícil. Isso aí é um outro negócio que é inevitável, está acontecendo já. Mas é difícil, hein? Mas pode ajudar nessa parada. Que isso tudo nasce de uma segmentação de audiência mais bem feita. Sim. Quando você tem esses nichos culturais, essas audiências muito bem mapeadas, isso enable isso acontecer. Então essa é uma segunda tendência que a gente não tem dúvida de que... Porque é no-brainer. Você olha lá assim, cara, se você vê um conteúdo do vídeo que tem muito mais a ver contigo, você vai converter mais, vai engajar mais. Claro. Isso vai acontecer. É o For You do TikTok, né, a recomendação da Netflix e por aí vai. E tem um terceiro lugar, cara, que é também a gente já vinha vendo acontecer há muito tempo, já falava disso há muito tempo, né? Que é essa coisa do poder do UGC, do User Generated Content, assim, e que tem a ver com essa capacidade de construir comunidades. Cara, você olha o caso de Shein no Brasil. Vamos pegar um exemplo de varejo. Shein atropelou o varejo do Brasil. Atropelou o varejo do Brasil. E aí você vai olhar, o que aconteceu? Fazer uma engenharia reversa ali. O que aconteceu foi que em algum momento, na internet brasileira, um exército de meninas começou a postar vídeos dizendo, cara, olha minhas comprinhas da Shein. E aí o que talvez pouca gente saiba, acho que vai ser uma história legal a turma conhecer aqui hoje, é que, na verdade, isso não foi por acaso, foi engineered. Isso foi uma estratégia, é uma estratégia de go-to-market que os chineses, que já têm lá social commerce acontecendo há muito tempo, de forma muito mais madura, que foi pensado para resolver uma das maiores barreiras de compra que existia na China, que assim, cara, as pessoas tinham uma barreira se eu comprava lá ou não, porque não sabia se ia chegar o produto, e se o produto era de qualidade. Então, por necessidade, assim, cara, a melhor forma da gente quebrar essas barreiras, vamos botar uns vídeos, chegou, o produto é bom, o preço é ótimo, e, cara, atropelou. E aí você vai ver o CAC de uma empresa que adota esse tipo de estratégia, UGC-centered, que é pessoas criando conteúdo para você, versus o CAC de alguém que está fazendo propaganda, que interrompe. É desproporcional. E isso, no longo prazo, torna essa empresa sem capacidade de competir com a outra. Então, essa é uma tendência que a gente vê como assim, inevitável. As marcas e empresas que não entenderem o quão importante é investir em estratégias de UGC, em comunidades engajadas que vão falar sobre a sua marca, sobre o seu produto, lá na frente vão ter dificuldade de competir com as que vão estar fazendo isso. E acho que Shein é um bom exemplo aqui no Brasil. Pô, muito maneiro isso, muito maneiro. E o que eu acho mais interessante sobre Creators Economy, que é o que você está dizendo, é como é que isso no Brasil foi absurdo se a gente comparar outros países, né? Nós somos um dos maiores consumidores de social do mundo, irmão. É muito grande, cara. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está no momento... a gente já passou desse momento. Porque a gente sempre falava, cara, aqui tem muito mar aberto para isso, só que as coisas vão ficar caras. E eu tô dizendo que a gente já passou desse momento porque as coisas já estão caras. Sim. Mídia já tá cara. Super. Né? Mídia tá cara, a gente é um dos países que mais consome isso, então não dá para ficar de fora. E aí você precisa ser mais estratégico, né, cara? Total, mais relevante. Mais relevante. Acho que a palavra é essa, né? Relevância. Total, a gente é obcecado por essa palavra. E aí, a dica de ouro que você pode dar pra galera ser relevante, qual seria, cara? Excelente pergunta. E acho que tem a ver com você criar um mindset de pensar de fora para dentro e não de dentro para fora. Uma das maiores barreiras para as empresas serem relevantes, para elas criarem coisas relevantes, é que, em geral, o mindset é o que eu quero falar para as pessoas, o que eu quero comunicar para as pessoas. E é por isso que, em geral, elas criam conteúdos, campanhas, vídeos, ideias, inovações que não conectam. Que é como se a gente está aqui numa conversa, vem um terceiro elemento aqui pouco interessado naquilo que a gente está falando para falar de uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que nos interessa. Exatamente. E essa visão de dentro para fora, ela
é a raiz um pouco de tudo que a gente vê. E aí, de novo, quando você olha para os criadores de conteúdo, assim, cara, pô, o que eles fazem de diferente? Como é que essa turma conseguiu criar negócios gigantescos sem um puta aparato de investimento de mídia, produção, agência, times com PhD em marketing? Como é que essa galera conseguiu? E não é uma pessoa. É um processo validado que escalou em diferentes indústrias, em diferentes segmentos, em diferentes países, tem alguma coisa ali que é comum a todos eles. E o que eu aprendi que esse elemento comum é essa obsessão por pensar de fora para dentro. Os criadores de conteúdo toda hora estão obcecados em entender a sua audiência, o que é a minha galera, o que é relevante para eles, o que eles estão consumindo, o que é interessante, e tomam suas decisões a partir disso. E essa virada de mindset é fácil de falar, mas é difícil de fazer às vezes dentro de uma empresa. Sim. Que tem um modus operandi muitas vezes, né, de dentro para fora, geralmente, mas ela é transformadora, cara. Quando isso acontece, quando você realmente traz isso para a cultura da empresa, cara, isso muda o jogo, e muda o jogo em tudo, em desenvolvimento de produtos. Você olha para como tecnologia é desenvolvida, o processo é esse, design thinking. Cara, antes de fazer o MVP, faz um discovery, conversa com as pessoas aí, com o seu ICP, entende a dor dele, se apaixona pela dor, não pela solução. Então também não é uma coisa assim, uma ciência complexa pra caramba. Os princípios são muito fundamentais. Eu acho que a dificuldade está em, primeiro, tomar decisões, foco, o que vai fazer, o que não vai fazer. E depois, consistência, commit, cara. Ir atrás e ser resiliente, porque não é fácil também, né? Zero fácil. Zero fácil. Comunidades. Como é que você vê a criação de comunidades dentro dessa parte de creators e o que a Winning, como é que a Winning está lidando com isso? Cara, a gente olha de novo para esses negócios que estão sendo virtuosos e todos eles têm esse elemento em comum, assim, estão construindo comunidades apaixonadas, engajadas. Você olha a história da Apple, porque, de novo, eu cito o exemplo da Apple para mostrar que não começou ontem isso. Total, eu sou esse cara. Cara, é difícil alguém que entrou no ecossistema Apple sair depois. Só se, sei lá, com a falência, qualquer coisa assim. Você vira... Eu não uso, acabou o Windows na minha vida, não existe essa parada. É isso, você virou parte de uma comunidade. E isso é muito fundamental, mas se você for perguntar hoje para os CMOs, para os CEOs das companhias, assim, qual é a sua estratégia de comunidade? Eu acho que poucos deles vão ter uma resposta clara, rápida, clara e pronta. Porque, em geral, ainda enxergam comunidade como uma consequência, um afterthought, algo tático que meu time de social vai fazer. E não é. Não. A comunidade é o coração da estratégia de crescimento de um negócio hoje. E acho que o que a tecnologia hoje traz, que torna esse trabalho muito mais fácil, menos complicado, fácil jamais, mas menos complexo, que é o que a gente ajuda, é assim, cara, primeiro você mapear quais são as potenciais comunidades que estão lá, o tamanho delas, sim, que tem fit, tem a ver com o que a gente faz como empresa, como produto, como serviço, e com isso tomar decisões. Então, vamos focar nessa. Então, tem um caso no Brasil que a gente tem mega orgulho de ter participado. Você já tomou Iopro? Iopro não. Iogurte de proteína. Já sim. Iopro é fenômeno cultural aqui no Brasil, tipo, bizarro, gigantesco. Eu acho que, assim, não tenho o hábito de tomar, mas tomei porque, vim tudo que é legal, vou tomar esse negócio, comprei. Iopro é fenômeno. E foi lançado no Brasil, foi primeiro na Austrália, com outro modelo de go-to-market. Aí o time do Brasil quis trazer e fazer esse piloto dessa categoria de proteína, iogurte de proteína aqui no Brasil. Foram early adopters da Winning, trouxeram a gente lá para ajudar a trazer os insights para esse começo. E era uma marca que tinha zero de investimento em mídia. Uhum. Então eles precisavam hackear a cultura. Como é que eu consegui entrar e tal? E uma coisa mais valiosa que a gente ajudou eles a fazerem naquele momento, há 4 anos atrás, era mapear qual era a comunidade que eles deviam focar 100%. E naquela época a gente mostrou para eles em dados que a comunidade mais relevante para eles lançarem o plano no Brasil era a galera de CrossFit, que era uma comunidade, não era maior, mas era muito engajada e muito influenciadora para outros. E o primeiro ano de Iopro, a única coisa que eles fizeram foi botar a Iopro nas boxes de CrossFit do Brasil, e dali cresceu.
e foi. Assim. Então, é um caso legal porque também você pensa, cara, é a Danone, uma empresa gigantesca, global, que tinha um modelo de marketing mais tradicional, adotando um modelo muito novo, por visão também do time lá, que a gente adora. Então é isso, cara. Acho que, desculpa a resposta longa, mas... Nada. Comunidade no final do dia é isso. Assim, quem entender e levar a sério vai virar um grande fator de diferenciação e de vantagem competitiva. Porque uma vez que você estabelece uma comunidade, você cria barreiras de entrada. É muito difícil alguém ali competir contigo. Sim. E aí depois você conquista uma aldeia, uma comunidade, você vai expandindo. Igual Red Bull lá atrás começou em esportes radicais, futebol foi fazer parte da estratégia 15, 20 anos depois. Muito depois. E aí você vai crescendo essas audiências para outras comunidades. Red Bull, você estudou no Rio aqui? Estudei na PUC, fiz comunicação. Pô, a Red Bull tava lá toda hora, com um monte de... né, os próprios alunos que iam lá, da Red Bull, esporte. Ela começou... Student Brand Managers. Exatamente. Pô, eu falava, que isso, cara? Eu saía da faculdade, tinha um monte de gente de Red Bull lá e tirava onda contigo que era estudante, né? Você queria fazer parte daquilo. Claro. E eu acho sensacional, assim, a estratégia, inclusive, de evangelização que eles fizeram nas universidades. Eu achei que foi um baita golaço, porque hoje eu tomo Red Bull a doido. Mas, enfim. Cara, queria falar um pouquinho mais da Winning, sobre como é que foi essa questão de expansão. Como é que vocês, primeiro... criaram estratégias de expansão para o negócio. Como é que vocês buscaram essas empresas enterprise? Como é que foi o processo para isso? Vocês, basicamente, cara, batemos de porta em porta? Ou foi uma coisa que deu certo em uma, outra indicou a outra? Ou vocês focaram em grupos? Me explica um pouquinho como é que vocês começaram a pegar o mercado. Boa. Cara, foi uma jornada de muitos erros e acertos. Sempre. E acho que a gente foi, na medida que a gente ia errando, a gente ia entendendo, né, o que não fazer, onde focar mais, e isso foi ajudando a gente a funilar até onde a gente está hoje. E acho que parte da resposta é o que a gente já falou, assim, essa jornada de, primeiro, identificar quem é seu cliente ideal, seu ICP. Boa. Né? E no nosso caso ficou muito claro que eram essas marcas enterprise. Depois entender assim, bom, se esse é o seu cliente, qual o melhor modelo de entrega, de operação para ele? Que o modelo de operação e de entrega que você vai fazer para esse perfil de cliente não é o mesmo do SMB. Sim. E aí, azeitar o produto, a oferta, a proposta de valor para encaixar ainda mais com aquele que é seu cliente ideal. E a partir do momento que você validou que é isso mesmo, e aí uma métrica-chave que a gente sempre usou para mensurar se a gente estava na direção certa é a retenção, né? Dollar retention, né? Tipo, sim. Em SaaS é a métrica das mais importantes, que é basicamente você ver 12 meses depois de 100% dos contratos assinados em termos de revenue, quantos por cento renovaram, 100% é que todos renovaram, se você está abaixo de 100, você está churnando, e se você está acima de 100, você não está só renovando, mas você está expandindo. O cara começou com um contrato, sei lá, de 20 mil, e, 12 meses depois, ele estava com contrato de 30, 40, 50, mais. Então, a gente tentou sempre basear essas tomadas de decisão com dados e métricas meaningful. Assim. E aí a gente aprendeu muito com a Endeavor, que seleciona a gente como scale-up. A gente teve uma série de mentorias, a gente adora a Endeavor, ajudou muito a gente na jornada. E nessa análise ficou muito claro para a gente assim, que a gente realmente deveria focar nas empresas que estavam com NDR acima de 115%, esse perfil de empresas. Não estavam só renovando, mas estavam expandindo. E aí começou a realmente uma jornada de, cara, como a gente aprende a vender para eles em escala, como a gente aprende a fazer um onboarding, como a gente aprende a reduzir esse ciclo de expansão. E a gente ainda está nessa jornada de aprendizado. Claro, assim. é constante. É constante, assim. Mas durante muito tempo, em software também é quase um clichê. Em startup em geral, né? Nosso crescimento foi muito mais founder sales. Então, óbvio. Eu era carregava a malinha embaixo do braço e ia levando para... Até porque explicar o que a gente faz é complexo mesmo. Sim. Até a gente também está evoluindo e aprendendo a tornar isso mais claro, mais simples. E agora, mais recentemente, assim, na virada do ano, a gente fechou um round muito legal. Entrou a Kazek, que a gente ama, admira muito. E a Alexia, que também sabe muito de SaaS e tal. Veio o Nico Berman,
para o nosso board. O Nico era o Chief of Growth do Mercado Livre, founding team até pós-IPO, um dos fundadores da Kazek, veio para o board, e o Patrick Waripool, da Alexa, um dos fundadores da Alexa, talvez o investidor de SaaS mais respeitado do Brasil, também veio para o board. A gente sabe muito. Então agora a gente também está tendo a sorte de poder aprender com eles de como evitar alguns erros e acertar um pouco a operação. E desde então a gente vem montando realmente uma máquina de crescimento, que é um processo de crescimento previsível, que tem muita ciência por trás, Sim. que vem desde, cara, como você estrutura a geração de demanda, como você faz toda a jornada de educação para esse cliente commit, o mais rápido entender que ele realmente precisa, porque ele realmente precisa. Sim. Depois ele faz, em geral, uma POC de 6 meses, né? um piloto de 6 meses, e ali em dados fica provado que ele precisa realmente da gente, e dali escala. Então, tem toda uma jornada hoje estruturada, e a gente, como uma empresa, está saindo de Founder 6 para ter um time de crescimento. O Thiago, que veio do Pinterest, está liderando, um cara que a gente adora nossa. também. Então, estamos nesse momento, aprendendo muito ainda. Maneiro, cara, maneiro. Indo para os finalmente, mas antes de eu te fazer a nossa última pergunta, eu queria entender nesse interim o que você fez, como é que foi o processo de fundraising, porque isso é uma coisa que todo mundo gosta de escutar, porque a gente sabe que não é algo tão simples, né? O dinheiro já não está mais tão no mercado como antes, e também existem alguns cuidados que você precisa ter e também formas de você conseguir captar. Eu queria escutar um pouquinho como é que foi a tua jornada nessa parte de fundraising. Total. Super complexo isso, né? Pra caramba. E acho que a nossa história é legal, porque ela é uma história que dificilmente você vai encontrar num playbook. Ela é não linear. Certo. Ela envolveu criatividade e resiliência, e a gente também muita consciência, assim, de saber em que momento a gente estava e, em função disso, aonde fazia sentido a gente bater na porta e engajar numa conversa, onde não fazia sentido, e por aí vai. Então, long story short, assim, eu dei uma sorte, e muita sorte, né? Porque empreendedor tem que ter sorte. Demais. Eu dei uma sorte que, quando eu saí da Coca para começar a Winnie, a Coca decidiu ser minha primeira investidora. Isso me ajudou muito. Então, os primeiros 2 anos da empresa, ela foi minha investidora anjo. E o modelo era de convertible note. Assim, olha, se eu falir, der errado, esse investimento, essa dívida morre. Certo. Mas se der certo, se um dia eu levantar um round, ela converte em ações. É uma nota conversível. E 2 anos depois, acabou dando certo. Aí eu fui levantar o meu primeiro round com investidores de fora. E eu sabia que a gente não tinha um produto para VCs ainda. Não tinha um negócio com os unit economics, com a tese toda. Então, acho que aquilo me ajudou a ser mais focado, e eu fui falar com fundos mais de private. E também dei sorte de ter os fundadores da Dynamo entrando e investindo, acreditando na gente. E uma outra turma, o Andrew, que é um advisor nosso nesse lugar, também sempre ajudando desde cedo. E a gente teve um primeiro grupo de investidores mais de private equity mesmo. E aquilo permitiu a gente andar mais 2 casas para frente, que foi para desenvolver o software AI. E aí, quando... a tese, enquanto um negócio importante da trajetória, enquanto a gente desenvolvia o software, que demorou, porque é complicado pra caramba, foram 3 anos só de desenvolvimento do software antes do go-to-market. A gente, para gerar caixa e também aprender mais sobre o nosso cliente, a gente operou um modelo de consultoria. A gente tinha os dados, tinha metodologia, ainda não tinha ferramenta para você usar. E isso foi muito bom para a gente, porque permitiu a gente aprender um monte e manter a empresa rodando. E a visão era, vamos botar o software na rua e, aos poucos, ir migrando o modelo de negócio de consultoria, que não é escalável, para um modelo de produto que é escalável. Só que assim que a gente botou o primeiro contrato de software na rua, estourou a pandemia. Não. 2 semanas depois. Que beleza, né? E aí, cara... mas no nosso caso acabou acelerando todo o processo, porque, por um lado, todas as empresas congelaram a contratação de consultoria, e, por outro lado, a gente tinha os dados e o entendimento do que as pessoas estavam assistindo em vídeo, e estava todo mundo em casa assistindo vídeo na internet. E os clientes que já tinham INE, tipo a IBI com a Brahma, criando cases históricos, e isso acelerou nossa tomada de decisão de, olha, então fecha de vez o business de consultoria, vamos
com tudo para um business, né, de size de produto, que é a visão. E aí eu tive que levantar um round porque a gente abriu mão de uma receita que era relevante. E aí a gente fez aquela primeira série, pedacinho de uma série A, e aí a gente trouxe a ZX, depois a Norte entrou. No meio do caminho o mercado mudou, a gente teve que pegar um venture debt, que não, acho que nenhum empreendedor gosta de dívida, mas em algum momento a gente entendeu que era a melhor decisão. Até levar a empresa para o final do ano passado, que ela estava assim, tirando 10 em todos os unit economics que você espera ver de um software. Puta, retenção alta, crescimento alto, está dobrando ano a ano, nível dos clientes, nível de satisfação, o diferencial tecnológico, o nível do time ali que está operando. E aí a gente sim estava maduro para ir falar com os VCs. E isso acho que ajudou a gente também a estar numa posição em que a gente pôde escolher quem eram os investidores que a gente realmente queria ter. E aí foi onde a Kazek e a Alex entraram, a gente limparam o cap table também, recompraram vários dos antigos. E estamos aí. Agora é acelerar. Né? Golaço, cara. O que me leva para a última pergunta, que é, se você pudesse dar uma dica para um cara que está montando agora um negócio muito conectado com essa parte de creator, de marketing, não necessariamente igual a vocês de insight, de dados, mas um cara que está montando dentro da parte de Martech. Vocês se consideram Martech? Sim, tá dentro do universo de Martech, sim. Se fosse um founder que está precisando escalar uma Martech, que dica você daria para esse cara? Cara, acho que a primeira delas é ser muito coerente, verdadeiro com a sua essência. Boa. Porque tem muita coisa acontecendo no mundo. E acho que uma das coisas que nos ajudou a realmente criar um negócio diferente do que existia e muito difícil de ser copiado é que a pedra fundamental foi a experiência real de vida e que pouca gente teve também. Isso te permite encontrar nuances e ângulos que são muito difíceis de ser replicados só. Tem um negócio crescendo agora que é dados de vídeo, então vou pular nesse mercado. É muito difícil alguém conseguir competir no nível que a gente está, porque a gente, cara, conhece coisas, entende coisas de quem viveu aquilo ali que fazem a diferença. Então, sim, essa coisa de um cuidado de não cair na tentação. Essa é a trend, vou pular e vou criar um negócio sobre isso. Eu acho que antes disso é partir da tua verdade, do que você conhece, do que você ama, da sua história, para tentar, a partir daí, encontrar o que está rolando de relevante tendência no mundo do marketing e achar esse ponto de interseção entre a sua verdade e aquilo que o mundo precisa. Acho que, ao longo da jornada, esse negócio fez muita diferença para a gente. E quando eu olho daqui para os próximos anos, que invariavelmente a gente vai ter gente querendo também olhar para o lugar, para o nicho que a gente encontrou, a gente cria uma barreira de diferenciação que é muito difícil de ser copiada. Então, acho que isso é uma dica fundamental. E o segundo, as coisas meio clichês, né? Assim, muita resiliência, foco, dizer não, né? Assim, de novo, cara, se eu tivesse no meio dessa jornada escutado o que muita gente me dizia, para de focar só em vídeo. Porque a gente teve alguns clientes que não trabalharam com a gente, que a gente só fazia vídeo em algum momento. Sim. Talvez a gente não estaria aqui hoje. Então, ter essa convicção, dizer não, para ganhar alguns sims um pouquinho mais na frente. Cara, e ser um otimista, né? Todo, como você pode imaginar, assim, teve um mês, eu nunca vou esquecer, nessa entre funds, que teve um mês que eu não tinha dinheiro para pagar o salário do time. E eu falei para todo mundo, gente, estou tentando levantar um round, assim, eu vou super entender se vocês não puderem continuar, porque, enfim, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, e ninguém saiu. Éramos 12 pessoas na época e a galera, muitos deles estão aí até hoje. E eu acho que muitos desses momentos vão acontecer. E o empreendedor precisa ter um senso de otimismo mesmo, assim, e sempre que me perguntavam como é que está o winning, eu dou a mesma resposta, sempre dei, até hoje. Cara, hoje está melhor do que ontem. Isso me dá uma sanidade, que assim, cara, tem um monte de coisa para melhorar, evoluir, desenvolver, mas, cara, hoje está melhor que está mesmo. E ter esse senso de evolução constante, acho que é a última dica aí que eu daria para a galera. Cara, golaço. Pessoal, Jean, da Winning,
veio aqui, obrigado pelo papo. Não menos importante, queria te dar um presente, que é a camiseta Minimal. Muito obrigado. Já ouviu falar da Minimal? Pô, claro. Cara, Minimal é parceira nossa, 15% de desconto, papo de seu 15. São lindas as camisas. Total. Eu não ganho um dinheiro com isso. Na real, eu também sou investidor deles, então eu ponho aqui porque eu acredito pra caramba. E aí eles me deixam bonitos também. Então, não deixa de também acessar lá o site, camiseta de algodão egípcio, não dá bolinha. Cara, tecido fantástico, curte aí e depois me diz se você gostou, beleza? Fechado, pode deixar. Quer deixar suas redes sociais aí, da Winning, sua? Winning, WINNIN, Instagram, melhor lugar para me seguir é no LinkedIn. Volta e meia eu compartilho alguns insights e tendências e coisas que a gente está aprendendo lá. E vamos nessa, galera. Vamos criar negócios grandes aqui do Brasil. Por favor, cara, porque é isso que eu busco. Meu Instagram, Dario_Pérez, LinkedIn Dario Pérez também. Não deixa de seguir também o Papo de CEO nas redes sociais. Instagram também e, curte e compartilha, né? Se tu tá escutando é porque você já tá vendo até o final, não deixa de curtir e compartilhar, né? Por favor, o time atrás aqui agradece. Tamo junto e até a próxima. Valeu, obrigado.